Graça e paz, boa noite. Eu já expus Romanos do capítulo 5 ao 8, e eu nunca estive tão nervosa. É um tema delicado e cheio de conteúdo, e eu estou aqui, eu sei por onde eu começo, porque eu botei ali, mas eu não sei como a gente vai terminar. Irmãs, fiquem à vontade para tomar seus assentos. Deixa eu tirar aqui para não ocupar muito espaço aqui. Deixa eu só liberar um pouco do meu rosto aqui. Ficou bom, agora sim. Para a gente começar se inspirando pela palavra do Senhor, vamos abrir as nossas Bíblias em Timóteo, no capítulo 2, tá? Capítulo 2, então, e nós vamos ler dos versículos 11 até o 15, tá? Enquanto vocês procuram, a gente fala um pouquinho aqui sobre esse nosso momento. Nós vamos falar um pouco sobre a maternidade no mundo feminista. Um pouco do que isso significa, um pouco do que se implica na nossa maternidade, principalmente na nossa vida como mulher. Algumas de nós ainda não fomos mães, algumas de nós ainda não foram agraciadas com a dádiva da maternidade, mas... E algumas de nós já passaram há algum tempo por essa fase. Mas essas implicações, esses discursos, eles implicam na vida da mulher, como um todo. No que a gente significa como mulher, na sociedade que nos pensa através de uma ideologia feminista. Nós somos pensadas por esse mundo, por esse viés. Então, como que estão nos olhando? Como que estão nos vendo através do viés da maternidade e da nossa capacidade de gerar. Porque isso é um ataque constante. E para um mundo feminista, isso é um inimigo a ser combatido, a nossa capacidade de gerar. Nós vamos falar sobre isso essa noite. Vamos ler, então. Vamos ler juntas aqui. Capítulo 2, então, eu disse 1 Timóteo, né? Falei certo, né? Capítulo 2, então, do 11 ao 15. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação, com bom senso. Então, lá vamos nós. Nath, pode passar. Vamos ver se eu acho é a mesma coisa que nós temos lá, temos aqui. Então, ser mulher é pouco. Pode parecer que o movimento feminista está levantando uma grande bandeira do quanto ser mulher é incrível. Do quanto ser mulher é a coisa mais maravilhosa que poderia acontecer com alguém que nasceu, ao mesmo tempo que ser mulher neste mundo patriarcal é a pior coisa que podia ter acontecido com alguém. Então, parece que ser mulher, para elas, é o que significa, é tudo o que significa a existência dessa pessoa a qual elas dizem defender. Mas, na verdade, no fim das contas, o que elas estão dizendo é que ser mulher é pouco. Ser a mulher que Deus planejou fisicamente, intelectualmente, emocionalmente, isso é pouco. O que elas querem mais? Pode passar, Nath. Parece, pela história do movimento feminista, que, num primeiro momento, o que elas queriam era um direito ao voto, era um direito a existir como cidadã, a registrar coisas em seu nome e coisas desse tipo. Parece que, num segundo momento, elas desejaram que as mulheres fossem tão livres quanto os homens, quanto a sua sexualidade. E parece que, nesse terceiro momento, assim, elas estão falando simplesmente de serem aceitas pelo que elas são, no seu gênero e nas suas interseccionalidades. Depois eu falo um pouco sobre isso. Mas
ser aceita como elas são, enfim, é só sobre isso, é só sobre ser uma mulher plenamente. Mas isso não é verdade. Desde o começo, desde sempre foi sobre negar a feminilidade, sobre ser contrário à natureza. Não lembra um pouquinho lá, Romanos 1, né? As mulheres deixando a sua natureza de lado. Por isso, talvez, essa afeição também com o mundo lésbico, né? Deixar a natureza até o limite do possível. Bom, deixar a maternidade seria deixar a natureza até o limite do possível para nós. Bom, então, em cada onda, na verdade, parece assim que foi uma luta por algo que nós tanto precisávamos e tanto queríamos, mas isso não é verdade. No fim das contas, sempre foi sobre negar quem a mulher era naquela época. Uma mulher era protegida civilmente na época em que se lutou pelo sufrágio, pelo voto. Mas elas não queriam isso. Elas queriam o que os homens tinham. O direito à guerra elas não quiseram, né? Então, no segundo momento, foi sobre ter a liberdade sexual que os homens tinham. Não, isso não é verdade. Não é verdade. Elas mostraram um pouco mais as garras. Isso sim. Mostraram um pouco mais do que estava lá dentro, que era simplesmente libertar os desejos mais obscuros e não só uma sexualidade natural e saudável. Nós vamos ler algumas falas aqui de mulheres que se destacaram e que levantaram o feminismo bem nesse período da segunda onda. E agora que a gente está vivendo nesse período da terceira onda, já se fala em quarta onda por conta da revolução digital, mas, no fundo, essa quarta onda, pelo menos na linha de análise que eu assumo, assim, essa quarta onda ela é a expressão digital da terceira onda ainda, né? É uma luta para reafirmar essas verdades sobre gênero e a libertação da categoria mulher, assim, né? Então, no fim, sempre foi sobre negar quem a mulher era. Não importa em que época. Então, vamos ao próximo. Pode passar, Nath. Mundo cruel. Existe uma visão distorcida de quem é a mulher. Por que ser mulher é tão ruim? Por que precisa, nesse tempo, no tempo que elas estiveram e no tempo que nós estamos, por que precisa deixar de ser mulher para ser outra coisa? Por que é tão ruim ser mulher nesse tempo? Elas têm uma análise um pouco diferente da nossa. Nós, como mulheres cristãs, nós estamos em paz com o que Deus nos deu. Nós estamos em paz com quem nós somos, com quem Deus nos criou para ser. E apesar de, sim, existirem algumas lutas bem justas, no sentido, por exemplo, de violência contra a mulher, violência de fato, isso é algo que nós, como cristãs, nós temos um dever moral, né, de combater, enfim, e de lutar a favor de proteções em relação a isso. Mas, fora essas questões mais esdrúxulas, assim, mais bruscas, o que mais de tão ruim que nós não estejamos usufruindo, que nós precisamos reivindicar aos gritos e afins? Pode passar. Né? É estranho para nós a gritaria e a loucura que a gente escuta, às vezes, de algumas manifestações do movimento feminista. Porque, pelo menos da ótica que nós observamos, elas estão vivendo numa realidade paralela. Existem, sim, situações em que alguns homens serão opressores. Mas no mundo que elas analisam, não existe mulher opressora. Não existe mulher agressora no mundo que elas analisam. Toda mulher é uma vítima de um homem, e todo homem, opressor. O homem, nesse mundo paralelo que elas analisam, ele é um privilegiado. Sinceramente, eu não acho
um grande privilégio, apesar de ser uma bênção do Senhor, também tem um pouco de peso por conta do pecado. Eu não acho o maior dos privilégios para o Gabriel, que é meu marido, sair de casa às 6 da manhã amanhã, que promete estar 4 graus, enquanto eu me aqueço na cama com a Celina e usufruo dos bens que ele conquista através do trabalho lá fora. Sinceramente, eu me sinto muito mais privilegiada do que ele. E, historicamente, as coisas foram assim. Existem exceções importantes, e hoje, no tempo que nós vivemos, essas exceções são quase que meia regra, né? Mas, no fim das contas, sinceramente, ainda que nós estejamos indo para o mercado de trabalho, enfim, nós não ficamos com o trabalho pesado. O trabalho é pesado para algumas de nós, e para a maioria de nós, porque não foi necessariamente feito para nós, né? Mas o trabalho pesado é deles. Privilégio meu, poder escolher um pouco mais, né? Mas eles é que são os privilegiados na ótica feminista. Então, a mulher é uma prisioneira, porque ela está dependente desse sistema do privilegiado. O lar, então, está sugando a identidade dessa mulher. Essa mulher está presa e incapaz de sair dele para ser quem ela quiser ser. Os filhos, então, para essa mulher, são o último elo da corrente que prende ela a um grilhão enorme. Os filhos são um problema. A gente vai chegar aí hoje. E Deus é o soberano. Para nós, isso traz paz. Deus é o soberano. Não importa se esse mundo ainda fosse o que elas dizem que é. Ainda assim nós estaríamos em paz. Por conta do Deus soberano que rege todas as coisas e que guarda os seus. E que guarda o nosso coração em meio às tempestades e loucuras desse mundo. Mas para elas isso é um terror. Porque o que elas querem, no fim das contas, não é ter alguma coisa, é poder todas as coisas. Deus é uma pedra no sapato delas. Ele é quem pode todas as coisas. Como elas lidam com isso? Elas não veem a verdade. Elas não enxergam o mundo da forma correta. Apesar de algumas reclamações fazerem algum sentido, está longe de ser essa loucura esbravejada por aí, né? Pode passar, Nath. Então, para corrigir essa loucura, elas propõem uma ideia. Fujam do lar. Saiam do lar. Se ele é a prisão, se libertando dele, vocês serão livres. Deixa eu ver aqui. Escutem isso. Como o lar é um lugar de aprisionamento e negação da identidade da mulher. Isso é uma breve introdução para a gente conseguir chegar no porquê que a maternidade é tão problemática, né? Escutem isso. 1971, tá? Isso não é um texto de 1700. 1971. Beth Friedan. Vocês vão ter dificuldades com essa mulher conforme vocês forem descobrindo coisas a respeito dela, tá? As donas de casa são desmioladas e sedentas por coisas, e não pessoas. O trabalho doméstico ajusta-se na perfeição às capacidades das mentes débeis das raparigas. Isso prende seu desenvolvimento no nível infantil, pouco menos que uma identidade pessoal com uma inevitável fraca consciência de quem é. Tu escolheu ficar em casa, filha? Sinto muito, tu escolheu ser uma criança para o teu marido. Ele te acha ridícula e infantil. A tua identidade está presa nessa infantilidade de fazer coisinhas em casa. Isso não foi um homem que escreveu a respeito das mulheres. Foi uma delas. Foi uma feminista muito ouvida nesse período. Foi uma delas que escreveu isso. Como se exalta a mulher pensando dela dessa forma? O único jeito é transformar a mulher numa coisa completamente diferente. Jogar ela para fora do lar, fazê-la ser uma deusa.
Que loucura, gente. Próximo, Nath. Nós temos, pelo menos, uma percepção um pouco melhor a respeito disso. Deus nos deu um lugar seguro no projeto para a humanidade. A família, o lar. O feminismo, no entanto, insiste em nos apontar as janelas como o lugar ideal para a nossa libertação. Com o que isso se parece? Num lugar seguro, alguém aponta um outro lugar para onde se olhar. Na origem foi assim. Como o pecado alcançou o coração da mulher? Foi assim. Foi o diabo dizendo, isso não é um lugar seguro, isso é um lugar que te aprisiona. Come desse fruto. Prova mais do que Deus te deu. Foi no que deu. Estamos aqui. Esse discurso é bom, que pelo menos a gente se dê conta de não cair novamente nele, né? Acho que cair uma vez já foi destruidor o suficiente. Para mim é dolorido, assim, porque eu tive na universidade, que é o lugar de cooptação majoritário, assim, desses grupos feministas, né? E eu era uma guriazinha de 17 anos quando eu entrei. Então, era assim, era a cabeça perfeita, né? Crente, 17 anos. Não tem nada na cabeça, tá vaziazinha, só chegar e encher de coisa. Gente, quando a gente chega na faculdade, ninguém diz assim, ó, a gente vai te explicar o que é o feminismo para te saber como se tu quer ou se tu não quer isso aqui. Não. Já vem com tudo pronto, já vem como se tu já estivesse pronta para escutar aquilo ali e sair engolindo. Se a gente não se prepara para esse tipo de coisa, a gente cai ceguinha nisso aqui. Se a gente não sabe do que eles estão falando, do que elas estão falando, a gente cai muito fácil nisso aqui. Isso aqui te aprisiona, olha lá para fora, olha quantas coisas incríveis os homens estão construindo. Vai construir também, abandona o lar. E não é abandonar o lar só no sentido de deixar a casa para ir trabalhar, depois voltar. Não é isso que elas estão propondo. Elas estão propondo abandonar a ideia de lar, abandonar a ideia de família. Não é sair para trabalhar, para ter sustento para casa. Às vezes, talvez na maioria de nós aqui brasileiras, isso é necessário. O que elas estão propondo não é isso. É que tu goste mais de lá do que daqui. É que tu tenha tanto prazer lá fora que a tua vida de mãe seja pequena, ínfima. Até que tu abra mão da coisa mais identitária que Deus colocou em nós, que é gerar e amar e criar filhos de Deus. Pode passar, Nath. Eu ouvi essa aqui, ser mãe é para descer do paraíso, num podcast que eu faço imersão, tá? Quando eu vou entrar num assunto, eu faço imersão. Eu escuto um monte de podcast do outro tema, de outras perspectivas e tal. Não façam isso, tá? Muito cansativo. Mentalmente exaustivo. Eu ouvia o podcast e eu dizia, não é assim. Do que tu está falando? Mas eu ouvi isso. Ser mãe é para descer do paraíso. E eu fiquei preocupada, assim, com... Nossa, se eu, aqui, na minha maternidade, com a criança pendurada, passando o vídeo para frente, assim... Né? Em alguns momentos a gente dá uma... Ai, Senhor, eu estou cansada. Eu não aguento mais. Imagina para mentezinhas que não tiveram contato com a verdade do Senhor, com a verdade de quem é de verdade no Senhor. Gente, escutar isso, ser mãe é para descer do paraíso. Olha, boa essa, gostei. E assumiu, engoliu, e levou para a vida. Fácil. É um trocadilho bom. Deixa eu ler um pouquinho para vocês. As feministas compõem um discurso bastante empático. Empático, né? Empatia.
para convencer as mulheres da injustiça que elas supostamente estão sofrendo. E algumas, de fato, sofrem, não estou negando isso. Só estou dizendo que o aumento está um pouco exagerado. Elas ressaltam fortemente as dificuldades enfrentadas diariamente por mães, donas de casa, enfim, que trabalham fora, indiferente, mães, né? Pelas mulheres, no geral, também. E, ao mesmo tempo, evidenciam o privilégio masculino de poder estar fora dessa prisão chamada lar. Como eu disse, basta conviver com um homem cristão, pai de família, para saber o quão alegre, entusiasmado ele chega do trabalho às 7 horas da noite. Contente por não ter estado em casa ou contente por não ter um trabalho um pouco mais leve, como o nosso normalmente costuma ser comparado ao trabalho deles. Eu acho que essa alegria toda não é bem assim. Tá? Pode passar, Nath. Desculpa, esqueci de ti. Bom, ser mãe, de fato, é muito cansativo. Exige de nós. Pelo menos, eu me percebo cansada muitas vezes, apesar de estar só no lar. Eu imagino que juntar isso com um trabalho fora do lar deva ser ainda mais cansativo. Muitas das nossas irmãs têm essa incumbência, né, de trabalhar e cuidar dos filhos, tudo ao mesmo tempo, assim, porque a gente não cuida dos filhos depois que chega, né? É tudo ao mesmo tempo mesmo. Eu imagino que isso deva ser vezes mais cansativo, talvez. Exaure fisicamente. É claro que exaure. Eu, no lar, me sinto cansada também. Porque a gente não chega um momento em que a gente para, né? Não tem um 8-5, assim. Acordou, pegou. E, às vezes, não dorme, porque ainda está pegando. Sim, é cansativo. Claro que é. Elas estão mentindo quando elas dizem que esse é um trabalho cansativo? Que esse é um trabalho que exige física, espiritual, mental e emocionalmente da mulher? Que nos leva a limites? Que exige de nós um esforço e uma maturidade fora do comum, às vezes? Elas não estão mentindo. Mas em outro lugar, isso não estaria acontecendo? Em que mundo surreal gastar as minhas energias com outra coisa seria melhor? Pode passar, Nath. Viver exige todo esse dispêndio de energia. Eu tenho certeza que a militância cansa bastante também. Eu tenho certeza que cooptar mulheres e adolescentes e jovens na universidade para gritar pautas exageradas a respeito da sexualidade e do que mais for pauta principal do movimento, eu tenho certeza que isso cansa também. Pelo que vale a pena cansar? Elas estão dizendo que isso tudo cansa, que a vida feminina ela é muito cansativa por conta do nosso papel de mãe. Esse papel que nos deram, a gente vai falar um pouco dessa perspectiva de como é que elas fazem para convencer a gente de que ser mulher é ruim e ainda mais ser mulher mãe. Mulher mãe, então, é ruim demais. É ruim ao quadrado. É assim, pegando o nosso cansaço, pegando as nossas verdades e transformando isso através das mentiras delas. Eu vou pegar algumas citações daqui para frente, conforme a gente for acompanhando a apresentação ali, e vocês vão ver que é duro. Ser mãe para elas no fim das contas, é a coisa mais baixa que a gente pode fazer. É o papel mais rebaixado ao que uma mulher pode se sujeitar. Eu não sei, eu não quero estar do lado de um grupo de pessoas, eu não quero estar ajuntada com um grupo de pessoas e crendo no que esse grupo de pessoas crê, que olha para mim, para a escolha que eu fiz, e me vê como menor,
como pequena, como inferior, como bobinha. Não é essa companhia que eu quero para mim. Pode passar, Nath. Deixa eu ver se a gente está no meu... Tá. Simone de Beauvoir, vocês conhecem. Já devem ter ouvido muito falar a respeito dela, né? Ninguém é mulher, torna-se mulher. Isso é uma categoria que nós recebemos. É daí, tá? O trabalho da dona de casa não visa a criação de qualquer coisa durável. O trabalho da mulher dentro de casa não é diretamente útil à sociedade, não produz nada. Ela não está falando de lavar louça, ela está falando do todo, do criar filhos também. Não é que lavar louça não visa a criação de qualquer coisa durável. Criar filhos, criar almas para a eternidade não visa coisa durável alguma. Não é importante. Não é diretamente útil à sociedade. Gente, socorro. Conhecendo o potencial de pecado ao qual a humanidade está entregue, eu preciso, pelo menos, formar um bom cidadão na minha casa, né? Porque senão a sociedade está perdida. Com todo o potencial que a Celina tem para ser um monstro, porque o pecado está rodeando, né? Eu preciso, pelo menos, além de apresentar fé, pelo menos formar uma boa cidadã. Se isso não é benéfico para a sociedade, que causa a gente vai viver? Então, abandonem o lar, abandonem a criação de filhos e o cuidado com os filhos e deixem eles ao bel prazer do Estado. Ninguém é livre, né? Nessa sociedade que elas apregoam tanto, ninguém é livre. A gente vai falar sobre isso. Vamos ver aqui. É isso aí. Podemos passar, Nath. Falamos sobre a liberdade e agora. Tá certo. Mas, lembram que era um problema a mulher depender do homem? E aí, quando ela tinha filhos, era um problema maior ainda? Porque aí ela ia depender de vez. Ter filhos é um mecanismo que faz da mulher alguém dominado pelos homens, ou, pelo menos, pelo homem da sua casa. Se não, faz dela dominada pelo prazer do outro homem, que teve prazer com ela, deu a ela um filho e foi embora. Ela foi dominada. Se o cara não ficou com ela, ou se o cara foi embora, se o cara ficou, indiferente. Ela foi dominada pelo prazer e pelo desejo de um homem. Isso gerou um filho e fez dela uma dominada para sempre. Aquele filho é o último elo da corrente lá. Eu vou lembrando das citações, vai me dando... Pode passar, Nath. Vamos acompanhar essa aqui. O movimento radical compreendia a maternidade e a maternagem como responsáveis por tornar as mulheres dependentes dos homens, uma vez que a dependência da mãe, por um longo período de tempo, a impossibilitava de realizar outras atividades. Uma crítica a respeito do movimento feminista ali, o movimento radical ali na segunda onda. Pois bem, então, a opção é o quê? A mulher se libertar, né? A mulher ser livre. Se não pode depender do homem, então ela é livre. Pode passar para o próximo, Nath. Não dá para aceitar ser dependente de um homem. Elas não conseguem. É inaceitável. E vamos falar sobre dependência, né, irmãs? A gente não está falando de uma dependência financeira, talvez em algum sentido. Porque o cuidado no lar faz parte da vida dos dois. No fim das contas, mesmo que tu escolha estar no lar, cuidando e criando os filhos só em casa, ainda assim, dependência não é a melhor palavra. Elas gostam de usar essas que nos machucam mais, assim. Elas não podem aceitar essa realidade. Então, elas propõem liberdade para as mulheres? Não, elas devem acostumar-se a buscar e encontrar sustento em outro lugar. Não na pessoa do homem, mas sim na pessoa do Estado.
Aí sim, né? Aí pronto. Aí não tem liberdade mesmo. Tá, e todo aquele papo da liberdade, de que a mulher vai fazer o que quiser, não vai fazer o que elas querem, vai fazer o que a ideologia propõe. Ninguém está livre. Vocês lembram? Tem 2 senhores. Ou ao Senhor, que nos deu liberdade de quem nós somos, para ser quem de fato nós deveríamos ser nele, ou então o diabo, para servir o mal, ao pecado, até que tudo isso se junte e se vá para o inferno, e pronto. Não existe um mundo livre, elas sabem disso. Como é que essa dominação vai acontecer? Deixa eu ver aqui. Eu acho isso muito estranho. Porque elas dizem, não pode depender do homem. Porque o que ele vai fazer? Ele vai regular a mulher. A tua maternidade, que tu acha que vai ser de acordo com a tua vontade e tal, não vai ser de acordo com a vontade do homem. Tarará. Então, não se prendam nisso, não se prendam à maternidade. Não façam isso. Se vocês fizerem isso, vocês vão depender dos homens. Vocês vão depender do homem da casa de vocês, ou então vão ficar tendo filhos para homens se satisfazerem com outras mulheres depois e abandonarem vocês. Não façam isso. Dependam do Estado. Porque ele vai regular vocês. Daí vai dar certo. Não tem sentido. Onde é que está essa liberdade? Aí a gente tem um ponto de atenção. Eu estou enquisilhado com isso aqui. A gente tem um ponto de atenção. A gente está falando de uma lógica bem marxista, tá? De um Estado grandioso, que vai organizar a sociedade, dominar a sociedade e tal, para que os homens sejam livres. Quando a gente fala desse Estado, a gente fica pensando em experiências comunistas, por aí e tal. Não aconteceu aqui, graças a Deus, nós ainda não temos essa situação aqui, esperamos nunca ter, porque é um desastre. É um desastre. Mas a gente tem algumas coisas que foram bem aparelhadas para que, de alguma forma, o Estado regule, sim. Como é que a minha maternidade é regulada pelo Estado? Ora, se tu e teu esposo decidirem ensinar uma coisa para a tua criança, e ela chegar na escola e disser para a professora dela, olha, professora, eu aprendi assim, não foi desse jeito que a senhora está explicando. Vocês correm o risco de um processo no Ministério Público. Não, mas a minha mãe e meu pai me explicaram que o casamento ele é heterossexual, né, uma vez, para sempre, tarará. Não, mas isso é um preconceito, isso é terrível, os teus pais precisam te ensinar melhor. Isso aí não serve. A gente acha que a nossa maternidade está protegida, já que esse mundo de um Estado dominador ainda não aconteceu, né? Já que essa ideia delas de um Estado grandão assim não rolou. O Estado é grande o suficiente dentro das escolas, e os nossos filhos estão lá. A nossa maternidade não está tão protegida assim. Não é uma coisa sobre a qual a gente pode não pensar. Mas eu sou uma mãe cristã, eu vou ensinar o certinho, está tudo bem. Não está tudo bem. E, além disso, essas ideias, a gente vai falar um pouquinho mais também. Além disso, essas ideias estão na nossa cabeça também. A gente olha para essas utopias e esses gritos meio exagerados, assim, e fica pensando, não, isso aí, na minha casa, não. Mas aí a gente está carregando vários pensamentos a respeito da maternidade que estão, basicamente, empurrando os nossos filhos para essas coisas também. Tem algumas coisas para a gente ajustar a respeito disso. Eu preferi, nesse momento, assim, não entrar tanto em algumas coisas, porque, enfim, algumas coisas vão ir batendo aqui e vão ir passando, tá?
Mas tem alguns pontos de atenção que a gente precisa redobrar, sim, e eu acredito que seja necessário. Tá? Por exemplo, a gente fala da luta pela creche pública 24 horas, que talvez seja importante para uma mulher ou outra que, né, tem ali um horário de trabalho meio atravessado ali e tal. Marido e mulher, às vezes, trabalham em hospital, fazem plantão, a coisa é meio confusa, às vezes precisa e tal. Até existe essa... Mas, gente, quanto mais a gente aumenta isso, menos poder a gente tem sobre os nossos filhos, no fim das contas. A escola era obrigatória aos 6 anos. Agora já é aos 4. A escola era obrigatória até meio turno. Em algumas situações, ela já é recomendada fortemente, às vezes obrigatória, até o turno integral. Algum problema com a escola, Cássia? Alguns. Mas não necessariamente com a escola no formato lógico de crianças aprendendo juntas, né? Só que a escola é um mecanismo de aparelhamento do Estado, de poder do Estado sobre os nossos filhos. E era um mecanismo muito comentado pelos grupos feministas, principalmente na segunda onda, como um lugar onde a natureza seria moldada. Pega a criancinha, ensina desde criancinha. Não é só a nossa maternidade que está em risco. A paternidade dos meninos que vocês estão criando está em risco. A maternidade das meninas que nós estamos criando está em risco. Por que eu falei tanto assim sobre o contexto geral e não fui direto para a maternidade assim? Porque não tem como separar essas coisas. Esse movimento, essa onda, está tentando arrastar tudo. Não é sobre mexer nessa partezinha aqui, na sexualidade, na maternidade. Não é sobre mexer nisso, não tem. Se tu vai falar de uma, tu vai falar do quanto esse movimento deseja moldar a identidade, tanto de homens quanto de mulheres. É engraçado que nós temos que exaltar a identidade feminina. Qual? A que elas vão criar em nós. Não a nossa. Porque a identidade da mulher cristã é a pior baixeza que existe da perspectiva feminista. Não é para que eu, na minha identidade, me eleve como mãe. É para que eu seja a mãe que elas querem que eu seja. De preferência, que eu nem seja mãe. É mais do que ver pontos em que a gente pode estar... É tudo. É olhar para nós inteiras e ver, minha cabeça está cheia disso. Ou então, eu vejo pessoas ao meu redor cheias disso, eu preciso fazer alguma coisa. Pode passar, Nath. É para isso. No fim das contas... Não, peraí. O anterior. Estava certo. No fim das contas, é sobre isso. É sobre mexer na identidade, mexer na maternidade, para poder mexer na identidade. Mais uma da Beth Friedan, falando de identidade. É urgente compreender que a própria condição doméstica pode criar uma sensação de vazio, não existência, negação. Tem aspectos nesse papel que quase impossibilitam a mulher inteligente e adulta de conservar o senso de identidade, o seu eu profundo, sem o qual o ser humano, homem ou mulher, não pode, de fato, viver. Esse eu profundo do qual elas falam é uma libertinagem sexual. Tá? Eu profundo não é a tua identidade profunda de quem tu quer ser. Não, são os teus impulsos sexuais. Uma criança priva a mulher da identidade nos seus impulsos sexuais. É isso que elas estão falando, no fim das contas. Tá. O resumo é esse. É um problema. Ser esposa e ser mãe. Para elas, é o que tem de mais corruptível em relação ao movimento. Pode passar, Nath. E aí, como é que elas vão fazer isso
Se tantas de nós têm a sensação de que foi feita para ser mãe. Eu acabei não colocando nos slides ali. Não faz sentido não ter colocado, era uma coisa primordial. Mas elas falam sobre uma coisa que chama maternidade compulsória. O que é maternidade compulsória? Quer dizer que nós, o nosso coração, a nossa mente, não projetam por si só a vontade de ser mãe. Na verdade, a nossa mente, o nosso coração, toda a nossa volição, toda a nossa vontade, ela está voltada para expressar o nosso eu. Lembram da liberdade sexual, da libertinagem sexual? Então, esse eu. Para libertar isso, todo esse ser voraz que nós temos, com todo esse poder. Mas, como a sociedade e a cultura foram moldadas pela mão dos homens, os opressores privilegiados, lembra? Então, eles nos moldaram de forma que nós possamos servir a eles. E uma dessas coisas que nos faz servir é gerar filhos para eles. Então, a gente chama de maternidade compulsória, que é a mulher, ela acha que a maternidade que ela escolheu, mas, na verdade, ela não escolheu. Nem a que escolheu estava livre. E aí tem um outro detalhe. Essa lógica de maternidade compulsória também é usada para justificar, como nós vimos na palestra anterior, o aborto. Porque a mulher não deveria ser... A mulher não deveria nem desejar naturalmente sem refletir bastante. Quem dirá ter uma surpresa de um bebê? Se ela não quiser, ela tem que ter o direito de tirar, senão ela está sendo compungida a ter um filho. É uma maternidade compulsória. Aí a gente usa esse termo bonito, assim, né? Maternidade compulsória, que é uma prisão. Que compulsória a gente só escuta quando vai falar a respeito de aprisionamento, de, por exemplo, pessoas que são internadas por conta de uso de substâncias ilícitas, enfim. A gente fala de internação compulsória. Então, já é um termo que está associado a um negócio meio pesado, meio, né? É para usar esse termo mesmo, é isso que elas querem, é causar em nós essa sensação de que a gente está sendo oprimida, aprisionada quando tem vontade de ser mãe. Até a tua vontade. Elas atacam a tua vontade, minha irmã. Elas querem que tu não tenha nem vontade, quem dirá que tu faça isso. Meu Deus, qual é o problema de uma criança que me ira? Eu já falei sobre isso antes, mas dessa vez tem um gosto diferente. Eu tenho uma filha, tem um gosto amargo agora. Já foi teórico, mas agora mexe com os meus brios. Cara, a minha identidade foi moldada pelo Senhor. Eu conheci o Evangelho e Ele me fez livre. A minha vontade de ser mãe vem de um coração livre em Jesus. Algumas de nós talvez não tenhamos tido essa oportunidade de escolher, enfim, o matrimônio ou os filhos já livres no Senhor, né, vivendo no Evangelho, perdão. Mas mesmo assim, o Senhor redimiu essas coisas até para essas irmãs. Nossa maternidade é livre, porque ela é vivida na liberdade. Ela é vivida fora dessas ansiedades pelo pecado. Essa volição maluca que elas têm pelo negócio da sexualidade, nós dominamos isso. E não é que nos obrigaram a dominar, nós entendemos que isso não manda em nós. Nós é que dominamos isso. O Espírito nos deu isso, domínio próprio que chama. Essa dificuldade que elas têm com o eu sexual, que precisa ser desprendido de qualquer coisa, que não pode ter um filho para aprender. Sinceramente, eu não recomendo liberdade, essa liberdade para elas. Eu recomendo o Espírito Santo.
Vocês querem ser livres? Querem? Então não usem essa liberdade louca que vocês querem. Aceitem Jesus. Conheçam Jesus. Jesus vai dar essa liberdade dessa loucura de vocês. Eu usaria outros termos se eu não estivesse diante de câmeras, certamente, tá? Mas vocês entendem do que eu estou dizendo. Eu acho muito, muito difícil, assim. Essa questão da maternidade compulsória, para mim, me enlouquece, assim. Eu tenho certeza que eu tive vontade de ter a minha filha. Eu tenho certeza que eu desejei a minha filha. E até mesmo se ela fosse uma surpresa. No instante em que eu fizesse o teste, eu estaria desejando muito. Algumas de nós passaram por isso, né? De surpresa, assim. Agora, a outra coisa que elas usam para também nos convencer de que essa coisa de maternidade não é para todas nós, é que não existe instinto materno. Não, essa coisa de ser mãe naturalmente, assim, não existe. Isso aí é uma construção social para dizer que toda mulher tem dentro de si a vontade, mas, na verdade, ela não tem. Irmãs, sim, é fato. Algumas de nós, quando pegarem a criança no colo, vão olhar e vão dizer, mas eu não... Gostei da ideia, mas eu ainda não senti um negócio profundo. Algumas de nós vão passar por essa fase, sim. Basicamente, isso é tudo, por obra do Senhor, é hormonal. A forma como o cérebro vai se organizar para receber aquela criança é puramente hormonal. Quem passou por um parto natural sabe a loucura de hormônios que é só naquele instantinho. Quem dirá toda a transformação da gravidez? Quem dirá toda a transformação que vem depois com a amamentação? A mulher que passou pela cesariana, ela tem uma alteração um pouco menos pior no momento do parto, mas o todo se transforma igualmente. Se tudo muda assim, se transforma assim, porque foi feito para ser assim, como assim não existe algo que nos conduz à maternidade? Ah, instinto materno. Pode passar, Nete. Instinto materno, talvez instinto não seja a melhor palavra, talvez. Agora, existe em nós, existe na nossa natureza biológica uma predisposição a receber filhos. E não é só do útero, não é só o corpo da mulher estar aprisionado nessa obrigação, mas a mente dela não deseja. Não é isso. A nossa mente se transforma completamente fisicamente. O cérebro da mulher aumenta de tamanho, literalmente. Não é uma questão filosófica de uma discussão sócio não sei o quê. Não, é literal, tá? O cérebro da mulher aumenta. É todo o cérebro? Não. Lugares específicos, voltados para a recepção e cuidado de um outro ser. Não é só porque a gravidez... Não é só isso. Nosso cérebro é feito para se preparar para o amor. Gente, desculpa, eu não consigo... É inconcebível para mim ouvir alguém dizendo, não, instinto materno não existe, vai ter mãe que nunca vai amar o seu filho. Sim, pode ser que tenham mães que nunca vão amar os seus filhos. No sentido mais espiritual, mais emocional, pode ser. Mas a cabeça dela está feita para cuidar daquela criança. Só não está quando existe algum transtorno que precisa ser tratado e cuidado. Ou uma depressão pós-parto, que é também decorrente dessa confusão hormonal. Isso acontece. Mas aí, isso deve ser corrigido e reconduzido para o normal esperado para receber uma criança. A mulher foi feita para ser conduzida à maternidade, e a uma maternidade saudável. Pode passar para o próximo. O lugar... Deixa eu ver se está no lugar. Tá. Os lugares que são mais afetados por esse aumento são a parte frontal e a parte mais central do cérebro. Tá? Esses lugares são responsáveis pela empatia,
pelo controle de resposta, de decisão. Algumas pessoas, por exemplo, pessoas com... Eu estou estudando sobre isso, tá? Então vocês vão me ouvir falar sobre isso de vez em quando. Pessoas com TDAH têm dificuldade nessa área. Bem nessa areazinha aqui. Por quê? Porque tem dificuldade de dominar algumas das suas vontades e algumas das suas atenções. A mulher, quando engravida e quando tem um filho, tem essa região aperfeiçoada para ter mais atenção, para responder melhor e tomar decisões melhores. Em nenhuma fase da vida, nem quando tu entra num emprego novo, nem quando tu entra na faculdade, nem quando tu entra para um grupo de estudo feminista, nem quando tu começa a ler Simone de Beauvoir, em nenhum desses momentos o nosso cérebro aumenta para se preparar para aquela nova atividade. Em nenhum desses momentos. Só a maternidade aperfeiçoa algo que já estava pronto. Já estava pronto. Já servia para a vida. Tu já vivia bem, mano. Tava bem. Tá, tropeça de vez em quando, mas essa parte aqui também não domina 100%. Mas melhora. Melhora. E não melhora só para aquele momento. Tem uma coisa que chama plasticidade cerebral. O teu cérebro se formata a partir dali com essas novas informações. A cada filho que tu tem, tu melhora. Não fala isso na Mari, que é perigoso. Eu só queria deixar registrado aqui. Mas é isso. É isso. Mas fisicamente a mulher perde. A Simone de Beauvoir, eu acho, tá? Não quero pecar contra ela, mas eu acho que foi isso que ela disse. Eu acho que foi ela que disse, porque eu lembro das leituras. Ela disse que o corpo da mulher, ele se desfaz, ele apodrece, a velhice chega. A mulher é um horror. Mano, o teu corpo vai se deteriorar de um jeito ou de outro. Tua mente melhora. Tuas decisões melhoram. Tua disposição de coração melhora. Algumas de nós vão ter algumas dificuldades no começo, porque a vida fica um pouco confusa. Mas no frigir dos ovos, melhora. A maternidade nos faz melhores, porque ela também é, para nós cristãs, um mecanismo do Senhor para moldar quem nós somos. Aquelas que já são mães ou que já tiveram também a oportunidade de se afeiçoar a alguma criança em cuidado também, não necessariamente maternar por vias naturais, por vias de parto, enfim, mas até aquelas que já se apegaram a alguma criancinha com desejo de cuidar, assim, tem um amor que é diferente, porque aquele ser depende do teu cuidado ali naquele momento. Eu amo o meu marido. E amo... A Bíblia me ensina assim, tá? Eu amo o meu marido. Amo mais do que eu amo a Celina. É assim que a Bíblia me ensina. Mas tem uma diferença nessa fase que nós estamos vivendo. Eu me dedico muito para ela, porque ela precisa, nesse momento, de uma dedicação especial em algumas fases do nosso dia. Não é pesado, mesmo quando é cansativo. Não é triste, mesmo quando dói. Depende de mim, precisa de mim. No momento, às vezes, é muito estressante. Meu Deus, não para. Meu Deus, está chorando. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Comeu, não para. Dormiu, não para. Mas o que está acontecendo? O que eu vou fazer? E quando esse momento acaba, que tudo se resolve, tu respira e diz, que prazer atender essa criança. Mesmo quando a coisa está assim, fora do controle. Quando as coisas tomam o seu lugar, nosso coração não tem outra sensação que não seja o alívio e a tranquilidade de ver o nosso filho bem. Não é sobre nós, sobre o quanto eu resolvi essa situação. Ufa!
sobre como a criança ficou bem. Ai, nossa, ainda bem que eu descobri o que era. Sabe? Esse tipo de coisa... eu não tenho essa sensação quando eu termino de ler um grande livro. Eu não tenho essa sensação quando eu... Gente, quando eu concluí minha faculdade, eu achei muito legal. Mas não foi igual ao parto. Não tem igual. É diferente. Porque o meu corpo e a minha mente foram feitos para isso. Eu faço muitas outras coisas. Mas nenhuma delas é como essa. A mulher tem poder para fazer outras coisas. Tem, eu só não quero. Próximo. Edna, para não te deixar enciumada, eu só passei por aí, tá? Não, eu sei que tu quer comentar e conversar um pouco mais com as irmãs sobre isso. Mas é que eu estava aqui, né? Estava no tema, não dava, bola quicando. Vamos ver? Olha só. Chegamos aqui, direito reprodutivo. Ah, tá aqui. Deus me livre. Algumas de nós já resbalamos nisso, né? Da irmã falar, e tu, quando vem? Ui, Deus me livre. Uhum. E tu, quando vem, irmã? Ah, não, aqui fechou a fábrica. Eu sei, é na brincadeira e, obviamente, não é no mesmo tom que o movimento feminista costuma trazer, né? Ninguém aqui está odiando que o Senhor dê filhos, não é isso. Pelo menos esperamos que os corações estejam todos nesse mesmo lugar, né? Mas algumas de nós já demos uma escorregada aí nessa ideia. Eu botei ali a ideia do Deus pílula, porque ele foi, nos anos 60, a pílula anticoncepcional liberada foi o libertador daquela geração. Isso que vocês ouvem sobre a libertinagem sexual e a liberdade sexual que as pessoas assumiram naquele período foi fortemente influenciado pela pílula anticoncepcional. Já falamos aqui algumas vezes, as irmãs já comentaram algumas vezes, irmãs, quem toma, quem optou por esse método, pode repensar, pode rever essa situação, porque nós já tivemos alguns comentários aqui a respeito disso, do quanto é prejudicial para o corpo da mulher e também para a questão da geração dos filhos que estão ali e podem ser mortos pelo uso desses hormônios, enfim. Já falamos sobre isso, tá? E provavelmente a Edna deseja falar mais detalhadamente sobre isso. Não vou esgotar a situação aqui. Mas... Ai, que é difícil não... Não, vamos, a gente consegue. Vamos passar para o próximo, Ainat, que é a informação. No fim das contas, esse direito reprodutivo, eu uso muito no fim das contas, né? Mas é isso, eu estou tentando caminhar para o final, eu fico dizendo, no fim das contas. Esse direito reprodutivo é o direito de não reproduzir. Porque, se vocês olharem bem, os projetos que existem até têm alguma coisa sobre o apoio emocional à mulher que descobriu a gravidez ali, que quer ver se vai querer continuar ou não. Até tem alguma coisa assim, esses projetos e programas políticos que tentam embarcar junto a questão do aborto e tal. Até tem alguma coisa. Mas vocês já viram que não tem uma placa sobre isso nas manifestações? A placa é aborto sim, meu corpo, minhas regras, seja o que for. Mas nunca é apoio emocional para mulheres que não querem ficar com seus filhos, mas desejam cuidar dos seus filhos através, sei lá, da adoção. Não tem isso. Não tem uma placa grande, não tem mulheres fechando a Paulista dizendo protejam a mente de mulheres que estão perturbadas pela depressão e descobriram a gravidez. Não tem isso. Aborto para todo mundo. E método contraceptivo que for. A gente não vê uma placa grande nessas manifestações dizendo, sei lá, ampliação do apoio à indústria farmacêutica para melhorar a qualidade dos anticoncepcionais. Não.
É sobre tomar, não ter filho e ser livre. É sobre isso. Se essa liberdade vai custar algo para a tua saúde, no fim das contas, isso nem importa. Então, não é sobre o teu bem-estar, minha irmã. Não é. É uma luta contra a maternidade. Porque é uma luta contra a identidade da mulher que Deus fez. Sobre essa questão do direito reprodutivo, gente, eu estou com um condicionamento meio fraco. Dei uns 3 gritos aqui, já não estou respirando. Aqui, ó. Pode passar, Nath, pode passar. No fim, não é sobre bem-estar. É sobre sexo livre. É sobre não ter um filho, não ter um marido, não ter nem a possibilidade de que um filho surja, e se tiver a possibilidade de poder matar. É sobre botar toda essa vontade sexual para fora e não ter domínio nenhum. Eu vou ler para vocês. Não sei se ficou... não, ficou fácil de ler ali, pelo amor de Deus, o tamanho daquele ali. A libertação das mulheres da tirania de sua biologia reprodutiva por todos os meios disponíveis. Com isso, atacamos a família em uma frente dupla, contestando aquilo em torno do que ela está organizada, a reprodução das espécies pelas mulheres e a dependência física das mulheres e crianças. Assim, para que elas querem isso? Para que as pensadoras do movimento feminista desejam atacar a família? Por que elas desejam movimentar algo em relação à reprodução das espécies pelas mulheres, ou seja, a gravidez? Muito obrigada, Miri. Pior que tinha aqui, eu não sei. E por que elas querem acabar com a dependência física? Para que as mulheres sejam livres. Assim, chegamos à liberdade sexual para que todas as mulheres e crianças possam usar sua sexualidade como quiserem. Vou deixar vocês pensando. Eu não peguei tudo aqui, tá? Porque algumas de nós talvez sejam um pouco mais sensíveis do que eu estava quando eu li. Eu já ouvi alguns absurdos delas, então algumas coisas já estão passando batido, assim. Mas eu preferi não trazer algumas citações, porque não dá. Nesses mesmos trechos, isso é a Shulamit Firestone. Essa. Vocês vão ouvir falar sobre ela também. Gente, ela está falando um pouco mais nessas mesmas páginas, ela está falando sobre as crianças, os adultos, enfim, sobre não haver mais essa classificação humana de criança, de adulto, de velho, de mulher, de homem. Ela está falando sobre isso. Foi uma louca que escreveu e ninguém aceitou? Tem um monte de artigo atual discutindo sobre isso. Aliás, a teoria queer bebe muito dessa fonte. Aliás, as teorias de gênero, da qual de vez em quando vocês vão ouvir falar por aí, de vez em muito vocês vão ouvir falar por aí, bebe muito dessa fonte. Se existe uma classificação, existe domínio, existe controle. Porque onde existe criança, existe pai, existe mãe. Onde existe dependente, esposa, existe marido. Então, a gente tem que acabar com tudo para que todo mundo seja livre. E que liberdade é essa? Da criança escolher a brincadeira e a roupa? Não. Essa liberdade é da criança, do adulto, do velho, de quem for, viver toda a sua volição sexual livremente. Vocês acham que isso é uma coisa que ficou presa nesse conteúdo aqui? Não foi. Alguns anos para frente, se lê coisas do tipo, eu não ficaria impressionado se um jovem de 11, 12 anos desejasse estar com um homem de 30 e poucos. Eu não acharia absurdo. Fecha aspas. Esse tipo de coisa em entrevistas a rádios e programas como o BBC e afins. Livremente, assim.
Irmãs, não tem como falar dessa lógica de libertação da mulher da sua maternidade sem dizer tudo que está em volta. É uma loucura. É uma loucura. Eu tenho medo. Não fosse o Senhor, eu estaria muito assustada com a ideia da Celine ir para a escola daqui 6 anos. Eu conversei com uma das nossas adolescentes no final de semana passado. E ela me disse que está muito difícil estar na escola. Que está muito difícil porque a ideia geral é essa, ela é a estranha lá. Eu não peguei isso. E eu saí agora há pouco da escola, não faz tanto tempo assim. Tá, agora há pouco eu exagero. Mas faz, 7 anos que eu saí do ensino médio. A coisa está indo muito rápido. Daqui 6 anos. Daqui 4 anos. O Senhor nos livre. O Senhor nos livre. É isso que vai entrar na mente dos nossos filhos. Nós desejamos, eu desejo, que nós protejamos a nossa maternidade hoje. Porque não proteger a nossa maternidade é se convencer de todo o pacote. Eu não quero isso. Eu quero ser a mulher que o Senhor desejou que eu fosse. Eu quero dizer para minha filha que o Senhor tinha um plano e que eu andei sobre os traços que Ele colocou nesse plano. E que não teve ideologia nenhuma, que não teve pensamento nenhum que me convencesse contra o Evangelho. Nós precisamos estar atentos a isso. Quem peca contra um dos mandamentos, pecou contra toda a lei. Quem cai em um, abraça o pacote inteiro. Protejam a maternidade de vocês. Pensem sobre isso. Se observem. Onde é que essas ideias estão entrando na minha vida? Não são os filhos que eu tenho que expurgar. É essa loucura. Essa loucura eu tenho que expurgar. Pode passar, Nath. Elas falam sobre liberdade, sobre a igualdade dos papéis. Perdi meu mouse aqui. Aqui, achei. Mas elas querem nos fazer tão diferentes, né? O Senhor nos fez iguais. Não iguais nesse sentido de capazes das mesmas coisas e ninguém pode ser submetido a ninguém. Não essa loucura. Deus nos fez iguais no sentido de que Ele tem um lugar para os homens e um lugar para as mulheres, num plano perfeito. E esse plano envolve a família. O homem como ele é, a mulher como ela é. E os filhos como uma bênção dessa vida plena como homem e mulher no Senhor. Vamos ali para 1 Timóteo 2, 12 e 15, que nós lemos no início. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. Nossa, que afirmação machista. E não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Que dominação patriarcal mais esclarecida aqui. Esteja, porém, em silêncio, calando as mulheres. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Olha aí, o homem é mais importante.
E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão e ainda chama a mulher de burra. Mas ela será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação, com bom senso. Bom senso? O que é isso? Já que a gente estava dizendo, né, comentários a respeito da posição delas, talvez esse fosse um também. A gente ouve isso do alto do nosso conhecimento atual e fica tentando entender o que isso significa. Se não significa a minha dominação abaixo dos homens, o que isso significa? Porque lendo assim, crua, pura e simplesmente, com esses óculos que a cultura já vem colocando em nós há muito tempo, fica difícil ler e não pensar essas coisas que eu disse aqui. Acontece que tem um detalhe aqui. Não é para ser lido com as nossas lentes. É para ser lido e interpretado pelo próprio Evangelho. A mente da cultura, a lógica da cultura não é para interpretar isso aqui. É óbvio que alguém que não conhece Jesus, que não ama Jesus, que não entende o que Jesus deseja para nós, homens e mulheres, vai ler isso aqui, vai distorcer isso aqui tudo. É a revelação do Espírito de Deus que nos faz compreender isso e colocar isso no nosso coração. Isso aqui não é sobre a mulher não falar. Gente, pelo amor... Ai. Eu fico... Não dá tempo da gente exaurir esse texto aqui. Até porque a ideia não era justamente essa, necessariamente, na nossa exposição. Só que, quando a gente fala sobre a mulher aprender em silêncio, com toda a submissão, é porque tem alguém ensinando. De quem é o esforço de ensinar o Evangelho? Por que ela deve aprender em silêncio? Porque ela não precisa aprender aqui no meio do povo. Ela vem aqui para fortalecer o que ela conheceu, o que ela entendeu. Para ter isso comungado com as outras irmãs, com os outros irmãos. Ela vem aqui para fortalecer a fé dela nas coisas que ela já aprendeu. Paulo não está falando para a mulher não falar na rua. Paulo está falando do culto. E uma mulher com o marido que o Senhor planejou, que o Senhor desejou, não precisa gritar no culto para perguntar. Na sua casa a Bíblia foi aberta. Na sua casa ela aprendeu. Não é que ela não pode, é que não precisa. Não é como no culto em que elas frequentavam antes. O conhecimento está no lar. Está disponível. Não são os mistérios da religião antiga. É a revelação. Quando a gente ouve aqui e não permite que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem, não é que ela não exerça autoridade aí como uma juíza futuramente. Não é sobre isso. É que esse lugar aqui, esse lugar no sentido de conduzir uma igreja, não é para nós. E não é porque a gente não consegue ou não pode, é também. Né? O Senhor não deu isso para nós, gente. É loucura tentar. Desculpem as pastoras, mas eu tenho que lembrar que eu estou sendo gravada. Mas é que não é para nós. E por que não é para nós? Porque existe uma tarefa tal e qual que nos foi dada. Vai dividir isso? Quer dirigir igreja e criar filho? Uma das coisas não vai ficar bem feita, minha amada. Paulo está falando disso. Paulo, explicando para Timóteo, está ensinando ele como
administrar e como cuidar da igreja. É sobre a igreja. Não é sobre as mulheres na sociedade. Não é sobre isso. É Deus nos ensinando como viver como mulheres na fé. Vou ter que passar por cima de um monte de coisa aqui. Irmãs. E depois eu mando para vocês no grupo o link de uma pregação muito bacana sobre esse trecho. Muito legal. Muito legal mesmo, muito boa. Feita por um homem, por sinal. Só. Não é isso. Para não dizer que tem um viés aí, né? Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Porque o Senhor fez as coisas assim. Não é porque o homem é mais importante. É Paulo dizendo para Timóteo, Timóteo, por que as coisas são assim? Porque o Senhor fez assim. O Senhor fez Adão e depois Eva, as coisas são assim. Ah, mas isso é ruim. Não, não é. O Senhor que fez. O Senhor, lembram quem é o Senhor? Se Paulo está dizendo, Timóteo, as coisas são assim porque o Senhor fez assim. Não é para Timóteo aceitar e explicar para a igreja desse jeito mesmo. Não é. É para confirmar para Timóteo, Timóteo, essa é a melhor decisão possível. Ensina para a igreja isso. Porque isso é o bom. Porque foi o Senhor que fez assim. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ai, daí mexe um pouco comigo, porque, no fim das contas, Adão também, né? Não está falando sobre quem foi melhor ou pior aqui. Só está dizendo que a instrução para a esposa é necessária. Ela precisa ser ensinada, instruída. Porque senão cai todo mundo junto. Estou passando muito por cima aqui de um monte de coisa, tá? E aí a gente chega nisso. Mas ela será salva tendo filhos. De que salvação Paulo está falando? A salvação não é pela fé? Como assim? É uma salvação especial? Eu ia fazer um comentário aqui, seria péssimo. É uma salvação especial? Eu vou ficar num canto mais elevado? Já que a salvação é pela fé, todo mundo tem fé, mas que salvação é essa? Irmã, nós somos protegidas por esse sistema, por essa forma de ser. Não é? Não está falando sobre salvação aqui no sentido de fé espiritual para chegar ao céu. Não é sobre isso, tá? Ela será salva, ela será aperfeiçoada, tratada, moldada, tendo filhos. Tanto é que só será assim se ela permanecer em fé, amor e santificação. Tá? Então, a Bíblia não está dizendo que a mulher só vai ser salva se ela fizer o papel direitinho, assim, de cumprir tudo o que o patriarcado está dizendo. Não é isso, não é sobre isso. Apesar disso também fazer parte. Com bom senso. Não é. Não é sobre os homens dominarem bem as suas mulheres e aí elas terão muitos filhos, porque assim elas vão ser dominadas e qualquer coisa assim. Não foram os homens que nos impuseram uma performance. Isso aqui não foram os homens nos conduzindo historicamente para que nós fôssemos tarará. Não. É um Deus amoroso constituindo para nós uma tarefa aqui. Irmãs, o que está sendo dito aqui é que a gente não precisa dirigir igreja. É que a gente não precisa fazer uma coisa fenomenal para ser alguém. A gente não precisa dessa vitória na vida que o povo feminista aí diz que a gente precisa ter. A gente não precisa de todo esse desprendimento e de toda essa liberdade para poder ser alguém. Nós já somos alguém. E esse alguém foi formado pelo Senhor dessa forma. Quer ser alguém, minha irmã? Cumpre o que o Senhor planejou para ti. Esse é o maior alguém que tu pode ser. É o alguém que o Senhor desejou. E quem é esse alguém? É a mulher disposta
a viver aquilo que Deus desejou. A maternidade, a vida no lar, o ombro a ombro com o marido, o cuidado com os seus filhos e com todos aqueles que chegarem para serem cuidados por si. Pode passar 2. Aí. O feminismo diz, façam tudo. E quando não tiver mais nada, se vocês forem muito convencidas, sejam mães. Mas o Evangelho diz, sejam mães. Vocês já vão ter feito tudo. Ah, mas e depois? Uma carreira e tal? Tá, irmã, tá. Mas não vai ter nada mais importante na tua vida do que isso que tu fez. Sabe por quê? A Ana Campanholo tem essa frase, eu achei ela fenomenal. A maternidade de uma pessoa é o começo da vida de outra. Toda vida que começa aqui, não termina. Vocês vão ser as melhores arquitetas e construir o melhor prédio. E um dia ele vai ruir. E mesmo que ele tivesse uma placa bem grande com o teu nome ia ruir junto. Tem muita coisa boa que a gente pode fazer pela sociedade, mas que vai acabar, que vai se desfazer, que vai ruir. Agora, toda a vida que a gente gera é eterna. Não importa o que tu faça de tão grande nessa sociedade. Não importa o quão grande seja o ministério que tu tenha, seja aqui ou seja fora do meio espiritual e enfim, cristão, ou o que for, os meios que vocês tiverem. Não importa o que vocês façam. Não importa o que a gente faça. Nada vai ser igual a gestar e gerir a vida eterna de uma outra pessoa. Tudo que a gente fizer sobre os fundamentos de pedra de um prédio, um dia vai ruir. Tudo que tu fizer nos fundamentos da criação do teu filho vão refletir lá na paternidade, na maternidade dele. Vão refletir lá na forma como ele vai ser avô. Vão refletir lá no leito de morte. Minha irmã, tu vai morrer. Um dia, toda essa liberdade, toda essa vida livre, sexual, tarará, que elas têm, vai acabar. Minha irmã, eu espero morrer antes da Celina, né? É a ordem natural. Quando eu morrer, eu ainda vou estar nela. Não tem igual. Pensar que ela vai ser avó, porque eu espero que ela tenha filhos, e seja alegre nisso como eu sou. Ela vai ser avó e vai se lembrar da avó dela, de como a relação da avó com a mãe era tal e tal e tal, de como a mãe dela ensinou para ela que tinha que respeitar os avós. Depois de muito tempo da minha morte, eu ainda vou ser alguém na vida dela. Não tem preço que pague. Não é a mesma coisa que viver uma vida libertina. Não é a mesma coisa. Por favor, não tem emoção nessa vida que tu colha que vá significar tanto quanto isso. Irmã, não seja convencida do contrário, de que os filhos são um problema, de que os filhos são a tua prisão, de que os filhos são toda a tua energia gasta, de que quando eles forem embora não vai restar nada de ti. Isso não é verdade. Isso é mentira. Lembram que a mente cresce? Quem a gente é, cresce. Eu sei que é meio filosófico aqui. Mas é isso. Quem a gente é aumenta, porque passa para os filhos. Gente, não tem igual.
Não tem igual. E para a vida na fé, o que isso significa? Meu Deus, eu quero ter o prazer. Nada. A minha casa, eu projetei a minha casa, tá? Eu fiz um 3D da minha casa, a gente ficou um tempão planejando ela, daí a gente construiu e tal. A janela é pro lado tal, porque fui eu que botei lá no projeto, tarará. Foi muito legal. Mas eu não vou morar nela na eternidade. O Senhor vai fazer outra, porque aquela ali não é igual aos muros de jaspe que vai ter lá. Agora, a minha filha eu vou encontrar lá. Tem nada que eu faça aqui que seja igual a isso. A gente liga a Alexa lá em casa e qualquer música lenta, ela faz assim. Porque para ela, qualquer música lenta é um momento de adoração. É o espírito do pai dela, eu acho. A gente vai fazer isso junto no céu. A gente vai olhar para o Senhor, levantar as mãos e agradecer ao Senhor. Eu sei que é o Senhor que vai fazer isso por ela. Mas é muito alegre saber que teve um dia que eu ensinei ela a levantar a mão. Não tem preço que pague. Um dia eu vou ser uma profissional, talvez. Um dia me formei, talvez um dia eu exerça. Mas isso é tão menos importante agora. É isso, não tem como falar disso sem falar da experiência da gente, assim. Eu sei que o Senhor mudou muito de quem eu sou, através da obra dele, que é a Celina, na minha vida. Eu sei que qualquer mulher aqui que já tem seus filhos se sente assim, moldada pelo Senhor através da existência dos seus filhos. E eu sei que qualquer uma que ainda pensa se um dia vai querer ser mãe, deveria se abrir para essa experiência e ver que isso é verdade. Que o Senhor molde o teu coração, se essas coisas não estão nesse lugar. Que o Senhor molde o nosso coração, se nós ainda não caminhamos muito bem nessa direção, se nós ainda cambaleamos em algumas dessas coisas. E que o Senhor guarde os nossos filhos. Porque os tempos que estão por vir prometem ser mais difíceis do que esses que nós discutimos agora. Vamos orar? Queria convidar vocês a se colocar de pé e nós fazermos uma oração. Eita. Sem acidentes. Pronto. Oremos. Senhor, nós somos gratas porque os nossos olhos foram abertos, Senhor. Porque Tu nos deu o Evangelho, que é a verdadeira libertação para o nosso coração. Nós não precisamos, Senhor, ser livres para usufruir dos nossos desejos. Os nossos desejos nos levam ao inferno, Senhor. Os nossos desejos são contra Ti, Senhor. Se Tu nos faz livres deles, dominando sobre eles, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, isso é uma bênção para nós, Senhor. Nós não somos presos, nós somos livres por isso, Senhor. Senhor, que ninguém nos convença do contrário. Senhor, nós queremos ser aquilo que o Senhor desejou para nós. Tudo o que o Senhor desejou para nós. O nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções, o nosso espírito, Senhor. Tudo foi preparado, conduzido em direção à maternidade também, Senhor. Tua palavra nos orienta a viver isso de forma plena e alegre. Nós não podemos, Senhor. Não podemos ser dissuadidas desse plano. Senhor, nós queremos entrar nisso e ir até o fim, Senhor. Amar isso,
defender isso com unhas e dentes, Senhor, que nada nos convença do contrário. Senhor. Senhor. Se elas dizem que nós devemos detestar a ideia de ter filhos, então que nós amemos mais os nossos filhos. Senhor, se elas dizem que para nós isso é uma carga, que nós tenhamos um sorriso no rosto para dizer que isso é uma bênção. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a não só sermos protegidas contra essas coisas, mas que nós possamos, sempre que essas portas forem abertas, lutar contra essas coisas. Nossa sociedade, Senhor, realmente é falida pelo pecado. Mas nós não desejamos que as coisas caminhem para pior ainda do que já estão, Senhor. Que elas não vençam. Que o Evangelho vença. Que o reino avance. Que nós trabalhemos para isso. Com todo o nosso coração, Senhor. Nós, na nossa maternidade, que nós contribuamos para o avanço do reino, Senhor. E que ninguém nos prive disso. Nós oramos, Senhor, pedindo a Ti graça, misericórdia, para enfrentarmos esses tempos. Que Tu nos dê filhos, Senhor, e alegre o nosso coração pela vida eterna deles. Em Teu nome é que nós oramos, Senhor, encorajadas pelo Teu Espírito a viver essa vida que o Senhor planejou para nós. Amém. Amém. Obrigada, irmãs.